Livro 7º, endereçado aos cristãos crentes, na lei imutável e no progresso religioso. A conclusão de todo o assunto. Capítulo 1º. Resumo. Um autor que assume escrever com o objetivo de promover o aperfeiçoamento de sua raça, deve, antes de se despedir de seus leitores, resumir claramente o que busca fazer e como busca fazê-lo. Dirijo este resumo àqueles que se convenceram do reinado universal e persistente da lei, e que têm fé no constante progresso espiritual, bem como na vitória final dos ensinamentos de Cristo como a religião da civilização. Dirijo-me especialmente a esses crentes, porque eles melhor apreciarão o teor geral do argumento exposto ao longo deste livro. Considerem, rogo a vocês, as seguintes proposições breves, em conexão umas com as outras. Os ensinamentos de Cristo, conforme apresentados nas narrativas dos evangelhos, estão tão intimamente ligados aos poderes maravilhosos, dunameis, ali atribuídos a ele, bem como a sua alegação de ser o mensageiro ungido de Deus e a sua suposta aparição aos discípulos após a morte, que se essa alegação for rejeitada e os fenômenos negados, a fé nos ensinamentos será rudemente abalada, e mais rudemente ainda nas mentes mais sinceras e íntegras. Nem Strauss, nem Renan falam de Cristo em termos como um impostor. Contudo, o efeito virtual de suas teorias sobre os sinais e maravilhas do primeiro século é representar Cristo como alguém que se prestou ao engano. Mas um sistema espiritual que teve sua origem na fraude apresenta uma reivindicação muito fraca para se tornar a religião suprema de um mundo civilizado. A Igreja de Roma reconhece essa verdade. Mas como ela não acredita na lei invariável como regra do governo de Deus, nem em fenômenos espirituais ocorrendo sob leis naturais, ela considera as obras e dons maravilhosos que lemos nos evangelhos como milagres, realizados por uma das pessoas da Trindade há 18 séculos, e ainda realizados por ele dentro da jurisdição de uma única igreja. Ela classifica todas as pessoas que negam os milagres como aqueles que negam que essas obras e dons algum dia existiram. E declara todas essas pessoas como anátema, ou seja, amaldiçoadas por Deus. Vocês que acreditam na lei invariável e acreditam também em Cristo como o grande mestre espiritual da civilização, podem dizer à Igreja de Roma: admitimos que as obras foram feitas e que os dons espirituais foram exercidos. No entanto, negamos que tenham sido milagrosos. Mas a Igreja de Roma tem o direito de responder. Sua teoria é ilógica. Vocês dizem que as obras e dons em questão ocorreram sob uma lei natural e afirmam que todas as leis naturais são universais e perpétuas. Se assim é, a lei sob a qual essas obras e dons apareceram deve ter permanecido inalterada e deve estar ainda operando no presente. Portanto, sob essa lei, sinais e maravilhas semelhantes devem estar ocorrendo agora em todo o mundo. Mas isso não acontece. Elas ocorrem dentro de nossa Santa Igreja, a única Igreja de Cristo, e em nenhum outro lugar. Elas ainda são realizadas por Cristo. E são realizadas por Ele, não sob uma lei geral, mas entre nós, de forma exclusiva e miraculosa, como prova de que a Igreja Católica é a sua igreja e de que Ele não reconhece nenhuma outra. É um argumento muito forte. Ele já convenceu milhões. Ao seu poder se deve principalmente o sucesso do movimento tractariano na Universidade Inglesa de Oxford, no ano de 1832, levando consigo pensadores vigorosos como John Henry Newman e outros de sua escola. Ao seu poder se atribui grande parte daquele entusiasmo, daquela convicção sincera e daquela fé abnegada que sempre marcaram a Igreja de Roma. Os fenômenos realmente ocorrem,
Em favor de suas reivindicações, essa igreja possui a evidência de seus próprios sentidos, a mesma evidência que os discípulos de Cristo tiveram. Milhares testemunham as maravilhas. Nelas, ela baseia seu direito de canonizar. Através delas, seus maiores triunfos foram alcançados. Agora, o que vocês podem responder? Que os fenômenos não ocorrem dentro dos limites do catolicismo romano. Essa alegação já foi tentada e fracassou. Os homens continuam a acreditar que os fenômenos ocorrem. Vocês serão derrotados nessa questão, assim como tem sido, como vimos, nos últimos 300 anos. Se eu provei a vocês, nas páginas anteriores, que fenômenos semelhantes podem ser observados fora dos limites da Igreja Romana, por que não também dentro desses limites? Mas, se não provei isso, onde vocês estão? O que podem responder ao catolicismo de Roma? Vocês não podem negar que uma lei universal e invariável, que estava em operação no primeiro século, deve estar em operação ainda hoje. E se vocês falham em mostrar, por meio de resultados modernos, que essa lei está em operação atualmente, então a Igreja de Roma raciocina corretamente quando lhes diz que ela nunca existiu. Portanto, que as obras maravilhosas de Cristo não foram realizadas sob uma lei natural. Portanto, que se não são milagres, são fábulas. Ela lhes apresenta a alternativa nua e crua: Renan ou São Pedro. Se vocês têm algum modo de escapar de tal dilema que não seja pelo caminho que este volume indica, rogo que se apresentem e o exponham. E, se não puderem sugerir outro, reflitam sobre onde estão. De um lado, uma igreja que reivindica infalibilidade exclusiva e, com ela, um direito que pertence propriamente ao infalível, o direito de perseguir até a morte. Uma igreja que reivindica o direito de limitar a investigação científica. Uma igreja que declara que suas doutrinas são irreformáveis e que seu credo é uma palavra final. Uma igreja que nega à humanidade o progresso religioso. Por outro lado, um cristianismo que teve seu nascimento em lendas fabulosas, um sistema espiritual cujos historiadores, impostores ou auto-iludidos narram mentiras. Um sistema que finge trazer a imortalidade à luz, mas que assume como teste crucial para estabelecer essa grande verdade, uma superstição infantil, pois tal é, com todo o devido respeito aos talentos e à sinceridade do homem, o cristianismo de Renan. Com a questão assim colocada, penso que o Papa terá a vantagem. Não vejo razão plausível para ter certeza de que o racionalismo brilhante do francês não sucumbirá diante da Igreja de Roma. Tampouco acredito que o secularismo prevalecerá contra ela. Ele não tem nada a oferecer além deste mundo, e isso é insuficiente para o homem. Mas isso é lidar apenas com os aspectos negativos. Deixe esses de lado, vocês me dirão, e que seu resumo nos informe, de forma clara e breve, que sistema, em sua opinião, irá prevalecer. Com prazer, um sistema que possa responder assim ao argumento papal. Admitimos que a lei natural sob a qual os sinais e maravilhas dos evangelhos ocorreram está ainda em operação. Admitimos que sinais e maravilhas semelhantes ocorreram e ainda ocorrem dentro da sua igreja. Acrescentamos que eles ocorrem, como podemos testemunhar, também fora da sua igreja. Eles são ecumênicos. Quer dentro da sua igreja, quer fora dela, ocorrem de acordo com uma lei universal e duradoura. Eles oferecem uma prova, tão forte quanto aquela que foi concedida aos apóstolos, da imortalidade. Mas não oferecem qualquer prova de que os católicos romanos sejam os filhos preferidos de Deus, ou de que, fora do rebanho de São Pedro, não exista verdadeira vida religiosa. No entanto, não basta ter um sistema que possa responder ao argumento do oponente. Se quisermos ter sucesso contra esse oponente, devemos abandonar os erros sobre os quais nossa oposição à Igreja Romana se baseia ou
deveria se basear. Devemos descartar a crença em qualquer fase da infalibilidade em conexão com qualquer assunto religioso. A crença no milagroso, seja passado ou presente. A crença no direito de perseguir, seja por meio de excomunhão eclesiástica ou ostracismo, social, seja pelo uso do suplício e da fogueira ou pela manipulação da opinião pública. A crença no exclusivismo aplicado a qualquer igreja ou seita supostamente favorita de Deus. A crença em uma finalidade encontrada em qualquer ramo do conhecimento, incluindo a religião. A crença na expiação vicária, na justiça imputada, em um diabo pessoal, em um inferno eterno e na depravação original. Pode-se acrescentar, embora isso seja um erro mais protestante do que católico romano, a crença na eficácia salvadora da fé sem obras. Resta ainda outro dever, igualmente imperativo. Se, iludidos por um espírito generalizado de condenação, rejeitamos certos princípios valiosos da antiga fé, simplesmente porque a forma na qual eles apareciam não nos agradava. Devemos reconsiderar essa rejeição. Grandes verdades, muitas vezes, estão encobertas por trajes indecorosos. Reflitamos se não podemos, com propriedade, admitir nossa crença, não em um purgatório de chamas, de onde os pecadores são resgatados pela intercessão da Igreja, mas em um estado de progresso intermediário entre a vida presente e as fases superiores de uma outra. Não na intercessão dos santos, pois não precisamos de homens santos para intercederem por nós junto a Deus, como alguns dos antigos profetas judeus presumiam fazer, mas na recepção, com gratidão, de tal auxílio protetor e sábio conselho quanto possa nos vir dos habitantes de um mundo melhor, não na eficácia de missas pagas que aos olhos de Deus obtêm favor e induzem-no a libertar do sofrimento em fogos penais aqueles a quem essas cerimônias eclesiásticas beneficiam. Mas na influência da oração fervorosa, oferecida aqui embaixo, para auxiliar uma alma que luta para acender a luz, quer essa luta ocorra em nossa terra, quer naquele outro plano de vida, suplementar a este, onde um espírito carregado de pecado necessita igualmente, antes de elevar-se a coisas melhores, de esforço e arrependimento. Quanto ao mais, penso que aquele é o mais propenso a distinguir o cristianismo em sua pureza, quem com os ouvidos felizmente fechados aos murmúrios ásperos dos escolásticos, lê, com o espírito de uma criança cultivada, os ensinamentos atribuídos pelos evangelhos sinópticos a Jesus, interpretando-os por aquela luz interior, a centelha sagrada de Deus dentro de nós, a qual o próprio Cristo tão frequentemente se refere. Espero que nos capítulos precedentes eu tenha conseguido lhes apresentar de forma geral minha ideia sobre o aspecto do cristianismo, quando despojado de seus paramentos canônicos. Aqui, antes de encerrar, posso resumir brevemente. Parece-me apropriado, ao descartar tantas coisas chamadas de ortodoxas, fazer referência às grandes verdades que permanecem. Capítulo 2. O que fundamenta os ensinamentos de Cristo como motivação básica. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas o maior destes é o amor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, venha o teu reino. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Estas, como vimos, são as primeiras palavras registradas no discurso público de Cristo. Os fariseus lhe perguntaram: quando virá o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois vede, o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós, a luz interior.
o Espírito Divino, imanente da verdade. Quantas vezes, ignorando as palavras de Cristo, nós nos perdemos, buscando fora aquilo que está em nossos próprios corações. Imaginamos, por buscas imensas, encontrar Deus, seu reino e seu Espírito. Mas o Espírito de Deus não está no vento impetuoso do dogmatismo, devastador em seu ímpeto. Não está no terremoto dos credos em guerra, que dilaceram e convulsionam o mundo religioso. Não está naquele fogo de zelo que persegue e consome. Ele está na voz mansa e suave, que, se não for sufocada, fala da alma de cada um de nós. Muitas vezes obscurecida, às vezes sufocada por influências adversas e ambientes vis, não apenas ignorada, mas tristemente inaudível. Contudo, existe tão seguramente sob a crosta, no bosquímano, ou no cafre, ou no nômade excluído da civilização, quanto brilha no cristão que vive mais próximo dos mandamentos de seu Senhor. Venha o teu reino. Repetimos 1000 vezes essas palavras da oração de Cristo, para cada vez que realmente apreciamos seu profundo significado. Esquecemos que o reino cuja vinda imploramos é, se aceitamos a interpretação de Cristo, uma soberania cuja chegada não podemos testemunhar nem podemos atribuir a este ou aquele lugar, visto que a carregamos sempre conosco. Oramos, ainda que não saibamos, para que o Espírito de Deus, dentro de nós, se manifeste e governe. Oramos pela soberania da consciência esclarecida. Oramos pela vinda do desenvolvimento ético e espiritual. E oramos para que, quando vier, seja o poder governante da nossa raça. A consciência é o representante de Deus, governando com justiça o coração do homem. Sob seu governo, e somente sob ele, a vida humana é satisfatória. Essa é a doutrina de Cristo. Quão simples e quão fortemente ele expressou isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede, não por este dogma ou aquela seita, não por rituais ou cerimônias, nem por longas orações nas sinagogas ou por muitas palavras, tampouco por prata e ouro, fome e sede pela luz, aquele reino dos céus interior. O plano de Cristo é fazer o bem porque é o bem, praticar o bem, venha o que vier disso, pois isso é assunto de Deus. Aceitar as consequências. Não oramos nós, seja feita a tua vontade. As coisas podem parecer ir mal, os homens podem insultar, perseguir e falar mal. Não importa. Mesmo assim, declara Jesus, o praticante do bem é bem-aventurado. Ele pode parecer abandonado. O pão pode ser escasso. Ainda assim, no final, somente ele, quem será saciado. Se buscarmos primeiro a justiça de Deus, essa é a afirmação de Cristo, tudo mais nos será acrescentado. Ele, porém, declara isso como um fato, não o apresenta como um motivo. O motivo em que ele confia não é a perspectiva de ganho, é a fome e a sede. Podemos obedecer à lei dos homens por obediência forçada, por medo da pena ou esperança de recompensa. A lei de Deus só pode ser cumprida por amor. Cristo nunca disse que são bem-aventurados os que agem retamente para ganhar o céu ou escapar do inferno. O medo, um motivo vil, não entra de forma alguma em seu plano. Ele não ensina, como o salmista, o temor a Deus. Sua sabedoria tem um começo muito mais nobre. Ela se fundamenta no amor perfeito, aquele amor que lança fora o medo. O poeta expressou um sentimento profundamente cristão quando orou, que a consciência me ensine a fazer ou me alerte para não fazer, que eu evite isso mais do que o inferno e busque aquilo mais do que o céu. Essa questão do motivo fundamental que sustenta uma religião tem uma importância prática imensa. Apreciamos pouco a política espiritual de Cristo, se não percebemos que ela confia para reformar o mundo no despertar dentro do homem, do amor adormecido pelo bem em si mesmo.
e não no estímulo à cobiça, nem na exploração dos medos. Se uma criança, ao sair das mãos de seu mestre, cresce e se torna um homem honesto apenas porque acredita que a honestidade é o melhor negócio, pode ser um comerciante correto e até certo ponto louvável, mas não é um discípulo de Cristo. Se um professor de religião demonstra o mais vivo zelo por sua igreja, movido por nenhum princípio mais elevado do que aquele que levou Luís, rei da França, a revogar o Édito de Nantes, isto é, salvar uma alma inútil do inferno, pode ser um membro útil da igreja, mas não é um cristão. Não há cristianismo, exceto aquele que tem como fundamento o amor interior pelo bem. Não percamos a esperança de que, algum dia, esse se torne o alicerce da moralidade da civilização, tanto pública quanto privada. Um pouco de introspecção pode nos encorajar. Quando olhamos para trás, para nossa juventude, nunca nos ocorreu o pensamento de que não somos o que poderíamos ter sido? Que nossa natureza era melhor do que nossa educação. Não sentimos às vezes, até os mais insensíveis entre nós, que há fontes de virtude dentro de nós que raramente foram tocadas, impulsos generosos que poucas vezes foram despertados, aspirações nobres que jamais encontraram campo de ação. E esses sentimentos vêm apenas a nós? Será que devemos ficar de pé no templo e agradecer a Deus por não sermos como os outros? Homens, não está escrito que o homem foi criado à imagem de Deus? Não nos desanime o fato de que essa mudança de motivação do egoísmo dominante de hoje exige uma reforma tão radical que beira a regeneração. Cristo reconheceu isso. Ele viu quão cego para o céu interior era o mundo ao seu redor. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui surge uma consideração que ocorrerá a todos. A consciência sozinha, se estiver não instruída e não desenvolvida, não basta, por mais sincera que seja, para reformar o mundo. O amor mais verdadeiro pelo bem só pode operar de acordo com a luz e o conhecimento. Mas a luz pode ser fraca e o conhecimento escasso. Além do resultado que se espera do progresso geral da civilização, será que o sistema de Cristo não nos abre nenhuma fonte especial de onde suprir essa necessidade? A resposta conecta-se com um tema tratado em um dos capítulos mais importantes deste volume. Jesus, como já lhes recordei, disse a seus seguidores ao final de sua vida terrena, o que fundamenta os ensinamentos de Cristo como motivação essencial. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando, porém, vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Se Cristo, em virtude de seu poder profético, previu que fazia parte da economia de Deus em determinado estágio do progresso humano, conceder ao homem revelações espirituais mediatas, vindas a ele de forma perene, de um mundo mais sábio que este. Se o autor do cristianismo indica aqui a fonte de onde acredita que a consciência humana, assim que o mundo possa suportar, deverá derivar luz e conhecimento, deixo para você decidir. Nas páginas anteriores, forneci o que pude para auxiliar na sua decisão. Contudo, peço que observe atentamente isto. Você não precisa decidir se o conjunto das alegadas comunicações espirituais atuais é capaz de educar adequadamente a consciência, mas sim se, quando a prudência e a reverência presidirem, um espírito da verdade, vindo de uma esfera ultramundana, não falando de si mesmo, mas a partir do conhecimento que uma morada celeste lhe confere, pode ser o meio prometido por Cristo para a regeneração da humanidade. Prometido, contudo, sob condição. A base de tudo, a condição indispensável e precedente, é a lealdade à consciência. A promessa é feita àqueles que têm fome e sede do bem. É essa fome, essa sede, que a partir de uma fonte espiritual será saciada.
Reprimo aqui a tentação de me alongar. Uma recapitulação não deve se estender a ponto de se transformar em um segundo livro. Contudo, permita-me acrescentar uma ressalva desnecessária para mentes reflexivas, mas que pode evitar más interpretações. Não estou afirmando, longe de mim tal coisa, que em nossos dias e geração a severidade seja sempre deslocada, ou que as penalidades legais sejam inúteis. Muito menos que não devamos explicar cuidadosamente às crianças o sofrimento que resulta do mal e o prazer que advém do bem. Isso é dever sagrado de qualquer educador. Digo apenas que Cristo rejeita, como o mundo um dia rejeitará, a força, o medo e o ganho egoísta como motivações. Apenas recordo que Cristo confia, para a reforma do mundo, em influências mais elevadas e mais nobres do que essas. Confia em um impulso tão forte quanto a fome, tão forte quanto a sede. Confia em um amor que não busca os seus próprios interesses, que se regozija na verdade e que deverá atrair os homens como por correntes de aço a fazer aquilo que é certo. Outras características dos ensinamentos de Cristo se apresentam facilmente à nossa reflexão. O elemento do perdão, em um grau ainda desconhecido entre nós. Um irmão faltoso é perdoado até 70 vezes 7. Os misericordiosos são bem-aventurados, porque alcançarão misericórdia. Uma pessoa frágil, condenada pela sociedade, é libertada, não condenada, e recebe a ordem de não mais pecar. A beneficência, especialmente para com os cansados e sobrecarregados, é outra característica marcante. Ajudar os pobres, amparar o estrangeiro, o faminto, o nu, o enfermo e os encarcerados. Aquilo que fazemos a eles, fazemos a Deus. Somos alertados contra o perigo das riquezas, contra a excessiva preocupação com o amanhã, contra a busca ansiosa por posições e poder. Os tesouros que a traça e a ferrugem corroem, os primeiros lugares, nas festas e os assentos de honra nas sinagogas são declarados indignos de ocupar o coração humano. Nos são recomendados a mansidão, a paz, até mesmo chegando à não resistência ao mal, a pureza, tanto no pensamento quanto na ação. A resignação diante de tudo aquilo que Deus envia. Somos encorajados a ter fé e esperança, baseadas na certeza de que o Pai conhece nossas necessidades e proverá antes mesmo de pedirmos. Mas acima de tudo e além de tudo, como selo e testemunho de nossa condição de discípulos, como cumprimento pleno dos desígnios de Deus, somos impulsionados a algo maior do que a fé, maior do que a esperança, por mais edificantes que sejam. A suprema lei de todas, o amor. Isto é apenas um esboço, um mero esqueleto, mas é tudo o que o espaço permite. Um sistema espiritual como este não é digno de ser chamado de inspirado. Não é ele proveitoso para a doutrina, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Que esta geração prossiga cada vez mais em cuidadosas pesquisas sobre essa terra de fronteira, nos confins da qual temos estado a caminhar. Amparados pelos espíritos que avançaram à nossa frente, pela triunfante transformação da morte, rumo ao belo além. Tendo a voz suave e tranquila como nosso guia interior, e Cristo como nosso guia supremo, poderemos interrogar, com segurança e proveito, o que permanece inexplorado. Precisamos das lições que suas leis ensinam. Precisamos das evidências que seus fenômenos oferecem. No território debatível entre este mundo e o próximo, encontramos influências de que muito necessitamos. Influências muito mais poderosas do que quaisquer deste mundo. Influências graciosas, aptas a fortalecer uma moralidade em decadência e a promover o crescimento espiritual. Fim.